Boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje abordaremos o tema que está no capítulo 8, a história de Leôncio. Mas vamos primeiro para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel, a passagem do capítulo 20, versículo 22. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Então vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. É muito importante refletirmos na profundidade do conteúdo dessa mensagem de Emmanuel, principalmente por estarmos ainda ligados no mundo de provas e expiações, aonde normalmente as plantações do bem, do amor e da caridade não vão estabelecer resultados numa mesma encarnação. Mas, pelo conhecimento da revelação espírita, nós somos chamados a ter um ponto de vista que não se limita a uma existência no corpo. Os nossos atos, os nossos objetivos de vida devem transcender a questão do berço e do túmulo e ter como seguro aporte o conhecimento das leis divinas e a sua atuação dentro e fora de nós. E por isso Emmanuel diz: não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Então nós somos chamados a estabelecer uma linha de conduta, de comportamento, que não se prende e não deverá se prender à compreensão ou retorno de ordem física material. Nós somos chamados a nos definirmos como instrumento das leis divinas na disseminação do bem, confiantes de que, perante as leis divinas, o retorno ou a frutificação, a florescência daquilo que tivermos semeado, haverá de acontecer. A questão é não se prender a expectativas de imediatismo ou de retorno imediato a uma existência física. Concluindo, Emmanuel vai dizendo a nós: se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência, da frutificação. Mas o mais interessante de tudo é a observação dessa parte importante do que Emmanuel diz quando ele ressalta: no instante oportuno. Porque normalmente nós, ainda um tanto quanto ligados à ansiedade ou à preocupação efetiva daquilo que realizamos, não percebemos que perante as leis divinas, a semeadura verdadeira do bem, quando chegar a época certa, o momento oportuno, invariavelmente acontecerá. Devemos ficar tranquilos quanto a isso.
É o que Emmanuel aqui nos diz. Vamos então para o nosso tema, a história de Leôncio, que está no capítulo 8 do livro A Obsessão e o Movimento Espírita e foi extraído do livro Tormentos da Obsessão, que é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Vamos aqui fazer alguns comentários da história dele e das lições que podemos extrair para nós mesmos. Refletiremos neste capítulo sobre a história de vida de Leôncio, que sucumbiu à segunda legítima verdade, aqui separado entre aspas, porque na realidade é um ardil dos espíritos das trevas em causar problemas e dificuldades ao movimento espírita, atingindo os seus trabalhadores e divulgadores. O narcisismo, registrada no livro Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Renasci na Terra há pouco mais de 70 anos, em formoso lar, onde o amor ao dever constituíam diretrizes de segurança. Desde cedo, ouvi e senti o respeito pelo nome de Jesus e por sua doutrina. Assim, portanto, fui educado na escola do exemplo. A história de Leôncio, que na verdade é um pseudônimo, retrata a veracidade da experiência reencarnatória de determinado espírito que, tendo recebido adequada preparação para os objetivos maiores da sua reencarnação, veio a cometer deslizes e erros graves, sendo inclusive socorrido no Hospital Esperança, que na obra Tormentos da Obsessão, desde o seu prefácio, é elucidado a nós de ter sido construído e dirigido pelo espírito de Eurípides Barçanufo, objetivando sobretudo o socorro e assistência a trabalhadores vinculados ao movimento espírita, sobretudo como médiuns, e que tiveram desequilíbrios graves, tendo necessidade do amparo e do socorro no mundo espiritual. É o caso do Leôncio. Ele não nasceu exatamente no lar espírita. Os seus familiares, os seus pais eram católicos, mas dentro de uma postura educativa, religiosa, que buscava dar um sustentáculo na primeira infância dos filhos, para que mais adiante, caso eles desejassem, seguissem outras diretrizes religiosas, mas tendo sobretudo no exemplo, que é o fator mais determinante na educação dos filhos, o exemplo da vivência autêntica do cristianismo. Então ele diz que desde cedo ouviu e sentiu respeito pelo nome de Jesus e por sua doutrina. E ele foi educado na escola do exemplo. Mais adiante ele nos diz, encontrei nos postulados espíritas a lógica profunda e a ética feliz para uma existência ditosa, havendo dedicado-me à arte de escrever. Era profissionalmente ligado a um periódico, onde comentava acontecimentos inusuais,
passei a divulgar a doutrina espírita com entusiasmo. Então, a história do Leôncio se dá de tal forma que, atingido a maioridade, ele realizou um curso universitário que dá para nós deduzirmos que na área do jornalismo, e veio a trabalhar no periódico, em um jornal. Nessa época, quando ele se refere a 70 anos atrás, foi quando, sobretudo, a parapsicologia estava em voga, estava no seu ponto de maior disseminação, aonde ela procurava extrair de fatos e fenômenos mediúnicos e espíritas as deduções de ordem parapsicológica, aonde normalmente, ao mesmo tempo que se procurava uma causa física para esses fenômenos, se buscava muitas vezes exteriorizar fraudes e desvios na prática da realização dos fenômenos. O Leôncio foi estudioso das diversas escolas da parapsicologia e logo em seguida ele veio a conhecer o Espiritismo e identificou-se plenamente com a doutrina espírita, a tal ponto que passou a abertamente defendê-la nos seus periódicos, nos jornais, e de uma forma, inclusive, entusiasmada, fomentando nesse seu início na doutrina uma aproximação que iria se intensificar ao longo dos anos. Mas ele era de temperamento forte e presunçoso. Esqueci-me que todos têm liberdade para pensar e agir conforme lhes pareça melhor, e que ninguém foi designado para ser defensor do espiritismo, no arremedo de postura zelote, conseguindo ferir gregos e troianos. A postura zelote aqui é atribuída a certos defensores do judaísmo, da defesa dos livros sagrados de uma forma radical e forte. Mas aqui o que o Leôncio quer destacar é que essas características do temperamento dele, e que de certo modo foi o que estabeleceu um prejuízo no seu esforço de vivência da doutrina, porque interpretando o conhecimento que ele tinha da doutrina como sendo ele alguém com a missão de defender os postulados espíritas, ele se alvorou em enfrentar e ter por inimigos pessoas e até instituições, quando, na verdade, o único e principal inimigo que cada um de nós temos está dentro de nós. Está no nosso passado de erros, de deslizes, de vícios e de crimes, e que muitas vezes é colocado de lado esse trabalho de superação, de sublimação íntima. Não obstante, a doutrina espírita, de todas as doutrinas cristãs que existem, é a mais clara, a mais explícita a respeito da importância primeira que nós temos na busca da autoiluminação, da reforma íntima, de trabalhar a nossa adesão não só do pensamento, mas do sentimento e dos atos, daquilo que aprendemos como sendo o certo na doutrina do Cristo à luz do Espiritismo. Foi nesse ponto que o Leôncio começou a falhar gravemente. Possuidor de palavra fácil, usei a tribuna espírita muitas vezes,
apresentando temas relevantes, mas sempre os concluindo com dardos venenosos, bem dirigidos contra os inimigos que criava ou supunha possuir. Aqui nós podemos e devemos refletir a respeito de nós mesmos, porque nós somos chamados a dar o máximo de atenção e de cuidado ao trabalho de melhoramento íntimo, de superação de tendências viciosas, de envolvimento na vivência e na prática da doutrina espírita em termos de amor, de caridade, de solidariedade, de fraternidade. Se a nossa atenção de fato estiver bem voltada para esses aspectos, nós não encontraremos tempo para estar criticando nem julgando a conduta, os atos dos outros, e muito menos estabelecendo, como houve aqui com Leôncio, críticas vorazes, dardos venenosos, dirigidos a todos aqueles que não lia pela mesma cartilha de entendimento do Espiritismo que o Leôncio tinha. Passei a nutrir vigorosa antipatia por médiuns e dirigentes. Em uma reunião experimental, uma reunião mediúnica, dentre as muitas que comparecia para desmascarar médiuns e exibir-me, encontrei aquela que seria o pivô dos meus desconcertos emocionais. Aqui é importante lembrarmos que depois de concluir o seu curso universitário e começar efetivamente a trabalhar, Leôncio veio a se casar com aquela que de fato ele reconhecia como sendo a alma programada para formar uma família com ele, da qual ele teve 4 filhos. Mais adiante, ao começar de fato a trabalhar no movimento espírita, ele veio mais à frente a encontrar numa reunião mediúnica uma jovem que estava iniciando o seu conhecimento e a sua prática na mediunidade, e que ela seria o pivô dos seus desconcertos emocionais. A responsabilidade de Leôncio é muito grave, em razão do seu profundo conhecimento do Espiritismo, que não soube aplicar como recurso e combustível para a autoiluminação, preocupado como se encontrava em combater os outros. Aqui tem alguns pontos muito importantes para extrairmos lições para nós mesmos. Cada um de nós traz um passado aonde a presença de desvios às leis divinas aconteceu com a maioria de todos nós, com raríssimas exceções, espíritos em missões encarnados na Terra. Tirando eles, nós temos uma bagagem de passado forte em termos de desequilíbrios, para a qual a doutrina espírita nos chama muito a atenção. Aprofundar o conhecimento espírita, como foi o caso do Leôncio, sem perceber nos ensinos da doutrina chamamentos a retificações, a melhora do seu comportamento moral, acabou fragilizando as investidas dos espíritos desencarnados do seu passado, provocando-lhe quedas morais e indiretamente atingindo o movimento espírita no qual ele estava envolvido,
Foi o que aconteceu quando despontou essa paixão por essa jovem, aonde ele, sem ter a sustentação moral, que já deveria estar sendo trabalhada pelo conhecimento espírita, veio a envolver-se emocionalmente, cometer, como ele reconhece, adultério perante a sua esposa e família, veio a separar-se e depois tentar construir um relacionamento com essa jovem. É aí aonde o Leôncio teve a sua grande queda moral. É claro que essa tendência que ele trazia no comportamento, da sua impulsividade, da sua agressividade mesmo, em querer impor a doutrina espírita aos outros como ele entendia, tinha raízes no seu passado encarnatório. Ele reconhecia ter sido envolvido no exército do Cristo. Determinados grupos religiosos que desde a época da Inquisição fomentaram muito sofrimento e desastres morais sob o manto do cristianismo da época, quando na verdade eles usaram da fé. E isso deixou subsídios graves na vida do Leôncio. Por trás do processo obsessivo que levou ele à queda na área do comportamento sexual, estava esse passado de desequilíbrio dele, ao qual ele não fez o esforço necessário de melhoramento com a sua aproximação do Espiritismo. A existência terrestre, como sabemos, é sempre inçada de perigos, que repuntam do passado delituoso e das atrações que multiplicam exuberantes ao calor das paixões, que remanescem dos instintos e são imperiosas no seu cerco à lógica e à razão. Aqui é destacado na obra esse aspecto que foi exatamente devido a essa falta de cuidado do trabalho de reforma íntima que ele não fez, as aberturas para os desequilíbrios oriundos do seu passado encarnatório. É verdade que o nosso encontro com o Espiritismo na presente encarnação faz parte do socorro divino de acréscimo para não voltarmos a cair em graves erros do passado. Mas isso só não irá acontecer na medida em que estivermos investindo esforços em nos tornarmos melhores. Se, por acaso, o entendimento e o estudo que estejamos realizando do Espiritismo não tem nos chamado a atenção a determinados aspectos do nosso temperamento, do nosso caráter, com necessidade de retificação, se isso não tem acontecido, tenhamos cuidado. Porque, na verdade, podemos já estar envolvidos em vibrações de desequilíbrio, de origens obsessivas. Porque, de uma forma ampla e geral, todos nós temos muita coisa para melhorar. É por isso que nas Escrituras, na Bíblia, há aquela passagem que vez ou outra lembramos aqui. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas através de Jesus, do seu Evangelho, nós somos chamados a fazer os esforços de transformação. Então, preponderemos, reflitamos bem sobre como está o nosso trabalho de melhoramento íntimo.
porque todos nós sempre temos muito o que melhorar. Leôncio experimentou a dádiva do conhecimento espírita, mas lhe faltaram os recursos morais, que, embora vicejassem no íntimo e orientassem de alguma forma, não eram suficientes para superar as tendências ególatras, a vaidade exacerbada, a soberba, o excesso de orgulho, de prepotência que ele trazia do seu passado encarnatório e que não tinha sido ainda devidamente superado. O Espiritismo é dirigido à lógica e à razão, porém tem suas raízes fincadas no amor, o que permite que todos os indivíduos o assimilem pelo entendimento e pelo sentimento. Esse último tópico que trouxemos dessa história do Leôncio é exatamente por esse aspecto bem diferenciado que nós encontramos no Espiritismo, que é a associação do conhecimento à vivência do amor, que é as asas, uma da sabedoria e a outra a asa do sentimento, do amor, que equilibram a nossa construção evolutiva, o nosso progresso, tal como as leis divinas, desde muito tempo, são expectantes desse nosso esforço de evolução. Outro ponto aqui importante que queremos deixar nesse estudo da história do Leôncio é aquele que é preciso ter muito cuidado. Todas as vezes em que nos sintamos habilitados a julgar, a estabelecer comportamentos para os outros, percebamos em cada uma dessas circunstâncias que há por trás delas um recado para nós mesmos. O trabalho que precisamos em termos de exemplificação, que indiretamente vai ajudar os outros, vai ajudar a sociedade em que vivemos, é o trabalho que fazemos conosco mesmos. E é a isso que essa história do Leôncio nos dirige. Então estamos concluindo esse estudo dessa noite. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Esse vídeo depois estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Uma boa noite a todos.